Fala aí galera, eu sou o Tay e sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da minha série de Místico Não Nega. Se você não tá ligado do que se trata, dá uma olhada nessa playlist aqui que eu tenho aqui nesse canal, que basicamente a proposta dessa série, que para muitos é a melhor série que temos aqui no canal, para outros é a única coisa que tem que preste aqui no canal e que com pouca frequência acontece, e para alguns até a melhor coisa do canal é ruim. Mas estamos aqui para poder falar sobre regras, sobre algumas questõezinhas básicas do jogo, para tentar te ajudar, caso você não esteja ligado em algumas coisas, a entender melhor o jogo. Afinal de contas, o Yu-Gi-Oh! É um jogo extremamente complexo, muito complexo, e ele é lotado de interações. Então, por mais que você tenha um conhecimento sobre regras no geral do jogo, um bom conhecimento, cara, fatalmente, em algum momento você vai ter dúvidas sobre alguma rulezinha, tá? Que pode causar problemas pra você. E isso aqui é muito importante de você tentar entender algumas regrinhas básicas, porque, cara, muitas vezes a diferença entre ganhar e perder um jogo. E serve pra algumas questões que eu vou comentar um pouquinho com você. Antes de você... Espero que você dê uma olhada nessa playlist que eu já deixei indicada aí em cima, que são os vídeos de Místico Não Nega que estão aqui nesse canal, mas certamente você deve sugerir alguns temas aí pra gente debater sobre. Mas antes de você sugerir, eu sugiro também pra você que você dê uma olhada na playlist que eu já indiquei, que tá aqui nesse canal, mas caso você não saiba, esse meu canal aqui, atualmente é meu canal principal, mas nem sempre foi assim. Eu tinha um outro canal, que hoje eu tô usando pra postar jogos de Master Duel, mas antes ele era o meu canal principal, que tinha sido hackeado, longa história. Mas enfim, e lá também eu vinha fazendo esses vídeos de Místico Não Nega. Então, dá uma olhada nessa playlist aqui também, do meu canal de Master Duel, onde era o meu canal principal, e eu também já fiz vários vídeos de Místico Não Nega. Então, dá uma olhada nessas duas playlists. De repente lá tem a dúvida sobre uma rule que você precisa. E depois de tudo isso, hoje nós vamos falar sobre uma questão que é questão de confiança. O Yu-Gi-Oh! Quer que você confie no seu amiguinho, mas você tem que ter cuidado, cara, pra ativar os efeitos, porque apesar do oponente ser obrigado a confiar em alguma coisa que você diz sobre a jogada que você tá fazendo, muitas vezes é assim que funciona, apesar disso, você precisa ter alvos válidos para ativação de alguns efeitos. Hoje nós vamos comentar um pouquinho sobre isso, sobre essa questão oculta que tem ali no jogo quando você ativa um efeito. O oponente tem que acreditar que você está fazendo alguma coisa, que você tem um alvo válido para aquilo, caso o efeito venha de um lugar que não é público, como por exemplo a tua mão ou o teu deck. Mas cuidado que você, abusando disso e tentando usar de má fé, você pode ser banido do jogo. Por isso é importante conhecer essa regra, tá? Então vamos comentar um pouquinho sobre isso, você vai entender melhor quando eu estiver falando dos efeitos aqui. Vamos acompanhar porque o assunto é esse, partiu, então vamos lá. Mas antes de você prosseguir com o vídeo, dar recadinho muito rápido e falar dos nossos amigos e parceiros da TCG Network, acesse aí tcgnetwork.com.br para poder comprar suas cartinhas, tá? Acesse aí o site, compre suas cartas e usando o meu cupom, que é esse aqui em cima, ó, você ganha 5% de desconto na sua compra em todo o site, certo? Então, acesse aí tcgnetwork.com.br, compre suas cartas, mande seu deck, mande um foda-se pra Konami que baniu o Pot of Greed, que deixa você comprar duas cartas e você pode comprar quantas cartas você quiser usando o meu cupom, você ganha 5% de desconto na sua compra. É isso, acesse tcgnetwork.com.br, compre suas cartas, mande seu deck, lembre que a diversão nos conecta. Nem eu mesmo consegui entender o que eu falei, mas eu acho que você entendeu que eu tô sugerindo que você acesse o site e compre suas cartas. E vamos para o assunto do vídeo, let's fucking go! Muito bem, meus amigos, então aqui a gente vai tentar falar um pouquinho sobre questões de regras, né? E aí, sobre a questão de importância de você entender isso. Não é só simplesmente você entender sobre regras do jogo que você joga, o que é muito importante, porque isso é a diferença entre ganhar e perder em vários cenários dentro do jogo. Mas também serve pra você não assaltar o amiguinho de maneira talvez não intencional, porque se você não conhece as regras e tenta fazer alguma coisa que você não pode, o oponente pode te denunciar, por exemplo, falar pro juiz, ó juiz, o cara tá tentando fazer uma coisa que não pode. Então, pra evitar que esse tipo de coisa aconteça e trave o jogo e faça você perder partidas por uma coisa que você não deveria perder, é importante que você conheça as regras, assim como é importante pra você identificar se o oponente não tá te roubando, pra que você, vendo isso, possa chamar o juiz e alertar sobre a situação, tá? Então, cuidado e cuidado. O exemplo que eu vou usar hoje aqui, ele tem o exemplo mais clássico com relação a alvos válidos com as letras do ABC. E o que eu quero dizer com alvos válidos? Na verdade, eu botei o bicho errado aqui, né? É o Ivan. É esse cara aqui, ó. O que eu quero dizer com alvos válidos? Para você poder ativar algum efeito, você precisa
precisa algum efeito que faz alguma coisa movendo cartas de algum lugar. Você precisa antes ter um alvo válido prévio, tá? Vamos usar um exemplo para simplificar isso. Temos essa carta aqui, que é a Lumina, do Light Swarm. É uma carta bem antiga, então vou usar ela como exemplo inicial. A Lumina diz o seguinte: uma vez por turno, você pode descartar uma carta e escolher o nível 4 ou menor Light Swarm monstro no teu cemitério como custo. Tá? Então você precisa poder descartar uma carta e precisa poder dar alvo em Light Swarm no cemitério para poder ativar o efeito da Lumina. E qual é o efeito dela? Faz Special Summon daquele monstro. O efeito que a gente quer vem só até aqui. E o que é importante frisar aqui? Se eu tenho um Raiden, um Light Swarm nível 4 na minha mão e a Lumina, eu posso dar normal summon da Lumina, descartar uma carta e dar alvo em um Raiden no cemitério e invocar para o campo. Posso fazer isso? Eu posso, desde que eu tenha um alvo válido no cemitério. Tá? Então eu tenho que ter um alvo válido no cemitério para eu poder ativar o efeito da Lumina. O alvo que eu vou dar pode ser o mesmo que eu descartei? Pode, porque o descarte e o alvo no cemitério tá dentro do custo da carta. Então eu posso sim dar o efeito da Lumina, tendo o Raiden na mão, efeito da Lumina no campo, descartar o Raiden e invocar o mesmo Raiden que eu descartei do cemitério. Só que para isso eu tenho que ter obrigatoriamente um Light Swarm de nível 4 ou menor no meu cemitério para poder ativar o efeito dela. Então, se eu tô indo T0, comecei meu jogo, não tenho nenhuma carta no cemitério, tenho 5 na minha mão. E eu tenho Raiden na mão, Lumina também. Normal Summon Lumina, efeito, descarto o Raiden pra dar alvo no Raiden pra invocar pro cemitério. Isso não pode, porque na ativação da Lumina eu não tinha um alvo válido no cemitério até aquele momento. Então, desde que você tem um alvo válido para poder ativar o efeito da Lumina, que no caso dela é descartar uma carta e dar alvo em um monstro Light Swarm de nível 4 ou menos no cemitério, a menos que essas condições estejam ali presentes, você não pode ativar o efeito dela. Agora, se eu tenho já um Wolf no meu cemitério, uma Minerva, qualquer porra no cemitério que eu tenha, de nível 4 ou menos, aí sim, eu posso dar o efeito da Lumina, descartar um Raiden e invocar o mesmo Raiden que eu descartei. Porque antes eu já tinha um alvo válido no cemitério, que eu não preciso escolher. Eu posso escolher o descarte que eu fiz. Mas para ativar o efeito dela, tem que ter um alvo válido já. A gente passa para um outro exemplo que vai na mesma vibe, que é esse aqui de um deck atual, que veio na coleção de Phantom Nightmare, que são os Goblin Bikers, né? Os Goblins, essa spell aqui no caso, é a interação do deck de Goblin, como eu já fiz um vídeo aqui no canal, que se você quiser acompanhar no card aí em cima, ele vai interagir detachando materiais de monstros Exceeds no campo para poder usar os seus efeitos. Essa spell aqui, ela tem dois efeitos muito bons que você pode usar no deck. O primeiro, você pega um monstro Goblin do deck pra tua mão, e aí você pode detachar um material Exceed em qualquer lado do campo e fazer summon desse monstro que você buscou. Esse efeito aqui, tranquilo, nada demais, muito difícil ter algum erro com relação a isso. Agora, o segundo é o mesmo caso da Lumina. Ela tem um segundo efeito, que você pode banir essa carta do teu cemitério, custo, detacha o material de um monstro em qualquer lado do campo e você pode adicionar um Goblin monstro do cemitério pra tua mão. Mais uma vez, tem que ter alvo válido no cemitério. Como os Goblins em si não detacham pra fazer alguma coisa, quem detacha as cartas dos Exceeds no deck de Goblin são os próprios efeitos dos Goblins. Então, se você faz se você não tem Goblins no cemitério e tem Exceed no campo com Goblin de material, tem que ter cuidado. Sem Goblins no cemitério e com Goblin no campo com Exceed de material, muita gente pode tentar dar o efeito dessa spell, banir ela do cemitério e detachar o Goblin de algum Exceed no campo, porque aí, na resolução do efeito, vai ter um monstro no cemitério, vai ter um Goblin no cemitério, na verdade, só o banir que é custo, né? Mas enfim, é um exemplo, tá? Se você não tem Goblin no cemitério, você não pode dar essa carta, banindo ela do cemitério e detachando um Goblin de um monstro no campo pra pegar o Goblin que você detachou do cemitério pra mão. Não pode. Agora, se você já tem um Goblin no cemitério, aí sim você pode detachar o material Goblin de um Exceed teu, tendo um Goblin antes do cemitério, e você pode pegar esse mesmo Goblin que você detachou. É um exemplo, tá? Então, é só pra frisar que você tem que ter alvos válidos pra poder ativar os seus efeitos previamente. Tranquilo? Agora, vamos pra outra situação que é o bastião de tudo isso, que é o que eu falei primeiro, que é a interação das letras do ABC, o C e o A. Os ABC têm os efeitos, né? Os monstrinhos de main deck, o A, o B e o C. Quando eles são enviados do campo pro cemitério, eles trigam o efeito pra fazer alguma coisa. O B busca um Light Union lá do deck pra tua mão, Poggers. O A, ele vai pegar, quando ele cai do campo pro cemitério, ele vai poder escolher. Cadê? Deixa eu até ler o efeito certinho dele aqui. Se esse card é mandado do campo pro cemitério, você pode adicionar um outro Union monstro do cemitério pra tua mão. Qualquer Union. Então, foi enviado do campo pro cemitério. Ele pega um Union do cemitério pra mão. E tem a interação do C também, né? O C, que ele diz, quando ele é enviado do campo pro cemitério, você pode Special Summon um Union da tua mão. A interação, na verdade, eu fiquei maluco, nem é com A, é com o B mesmo. Então, tem situações
onde você vai ter o C e o B no campo. E aí qual é o pulo do gato aqui? Eu posso juntar os dois do campo para o cemitério ao mesmo tempo, né? Bum, e faço um link 2, por exemplo. Nesse momento, ambos caem no cemitério e ambos ativam o seu efeito trigger, que é o B vai pegar um Union do deck para minha mão e o C vai invocar o Union da minha mão. Parece perfeito, porque eu vou buscar com B e com o C eu vou invocar o monstro que eu busquei com B. Então eu ponho C, Chainlink 1, B, Chainlink 2, porque o B busca um Union e eu invoco o mesmo Union que eu busquei. Mas aí é que tá a parada. Se você não tiver um Union na tua mão, o B que caiu no cemitério não pode ativar a porra do efeito. Porque para ativar o efeito, nesse exemplo, nesse vídeo inteiro, você tem que ter um alvo válido prévio. Mesmo que a carta não dê o alvo, mesmo que você não precise mostrar pro oponente, mas você tem que ter. E é uma situação muito chata essa aqui, muito chata, porque rola direto. Vamos supor que eu tenho o A na minha mão. Eu já tenho o A na minha mão, tá? Eu tenho o A na minha mão e aí com a minha jogada eu coloquei o B e o C no campo ao mesmo tempo. Linkei os dois, fiz uma IP, qualquer porra, ambos caem no cemitério. Eu já tenho o A, eu sei que eu tenho o A na minha mão. Quando na resolução do efeito, com o B eu busco outro B. E com o C eu invoco o B que eu busquei. Nisso o oponente pode pensar, mano, será que esse filho da puta tem uma letra na mão já? Porque o oponente está vendo você buscar uma carta e invocar a mesma carta que você buscou. Na cabeça dele, pode ser que você não tenha um alvo válido. E se você não tiver, esse efeito é ilegal. Você não pode dar o efeito do C nesse cenário. É claro, o oponente vai te questionar. Ele pode. Você não precisa mostrar pra ele. Olha, eu tenho uma letra na mão, pô. Eu tenho um A, tá aqui, ó. Não precisa mostrar. Não precisa. Você vai falar, eu tenho. E o oponente vai falar, beleza. Confia. É assim que funciona, tá? Porém, são jogadas muito zoadas de poder rolar. Se você faz isso sem ter um alvo válido na tua mão, o cara pode te denunciar pro juiz, tá? E isso aqui é uma situação que pode passar desapercebida ali pra alguém que não conhece muito bem as regras, mas pra quem conhece, é uma má fé do caralho, sabe? É uma jogada de má fé. Então isso é passível de punições severas. Não faça isso, pelo amor de Deus. Entenda que o efeito funciona assim. Tem que ter um alvo válido prévio para você poder ativar aquele efeito. Caso contrário, você não pode nem ativar o efeito desse filho da puta. Uma vez que você tem um alvo válido na mão, você pode sim trigar o C como Chainlink 1, o B Chainlink 2, o B busca uma letra e o C invoca a mesma letra que você buscou, desde que tenha um alvo válido na mão, tá ligado? Então o cara pode perguntar pro juiz tentar validar, porque, querendo ou não, no final da jogada, você não pode não baixar aquela letra. Tá ligado? Agora imagina, se você fez a jogada inteira, não embaralhou, não descartou nenhuma carta, não tem nenhum monstro na mão, e chegou lá na frente, você buscou com B e invocou com C. Aí o cara fica, já tem uma letra na mão, mano? Você fala, tenho, confia. O cara é obrigado a confiar. Mas aí, você fez a jogada inteira, não tem cartas na tua mão. Setou o resto que você tinha, você ficou com uma carta na mão. E não descartou um A, por exemplo, não fez porra nenhuma dessa. Não invocou um A, você jogou do deck pro cemitério, sei lá, pra fazer o ABC, a fusão. E aí ficou com uma carta na mão. E não invocou o A da tua mão, nem descartou, nem embaralhou no deck, não fez nada. Aí o cara começa a jogar, ele... então tem uma letra na mão dele, foda-se. E aí você dá um Ash no cara. Imagina isso. O cara vai poder te denunciar, cara. É uma situação muito cebosa, tá? Então é só pra vocês ficarem ligeiro e esperto com relação a isso. Tem outra situação que pode acontecer com relação a essa questão de bluff, né? Que é a Branded Fusion, ou qualquer carta no sentido dela, né? Por quê? Como que você pode tentar... eu não tô dizendo pra você tentar roubar, mas como alguém pode tentar roubar pra cima de você com essa carta aqui. Sabemos que a Branded Fusion é uma carta forte. Branded Fusion resolver significa coisas ruins pra você, oponente do deck que tá usando uma Branded Fusion. Então, pode rolar com certeza, de em algum momento, vamos supor que o cara não tá jogando de Desper, vai? Porque o deck de Desper tem 3 Albagens no deck geralmente. Geralmente é aconselhável se usar 3 Albagens no deck de Desper hoje em dia. Mas vamos supor que você tá usando isso aqui num Voiceless Voice, que não é o deck de Desper. E não é as melhores cartas do mundo pra você comprar. Você já tem luz na engine, que é a Low, mas mesmo assim, o cara tá usando essa engine pouco otimizada, quer dizer, o mais otimizada possível, que é com a menor quantidade de cartas. Então o cara tá usando 3 Branded Fusion, 1 Albite. E os luz são a Low, por exemplo. Vamos supor. Vai que o cara tá usando. Aí ele começou o jogo, deu uma Branded Fusion. Bum, passou, jogou o Albice, fez um bicho. Não fez o Lubellion, fez um Albion, por exemplo. O Albion baniu o Albice do cemitério, fez um Mirror, tranquilo. Branded Fusion foi feita lá, ok. Na end phase, se o Albion foi pro cemitério ou não, não importa. Mas enfim,
Rolou essa jogada. Aí, jogo foi, jogo voltou. E aí, de novo, agora o cara de Voiceless vai ativar uma segunda Branded Fusion. E aí, é um ponto crítico, tá ligado? Porque a Branded Fusion é uma carta que põe pressão. Ainda mais quando o jogo se simplifica. E aí o cara tem lá uma interação. Ele tem um Ash. E agora? Ele vai guardar o Ash pra barra que você tem de Voiceless, ou ele vai dar na Branded Fusion? Depende, são casos e casos. Mas se você ativa essa Branded Fusion, ela é uma carta que põe pressão. Você sabe disso, o oponente sabe disso. Ele pode ficar tentado a dar o Ash. Mas e se no teu deck você tem só um Albite? Ou no deck do teu oponente tem só um Albite? E agora? Você não poderia ativar a Branded Fusion, porque o Albite saiu do teu deck, ele não tá mais lá. E a Fusion tem que usar o Albite como material, saca? Então você fica numa situação muito merda. Se você deixar passar, o cara pode usar 2 Albites. É viável de acontecer. Ele usa 2 Albites, ele joga os materiais, ele faz a fusão, e você guarda pra dar o Ash na jogada de engine do Voiceless, por exemplo. Ou então você dá o Ash. E aí é que tá a questão de potencial falta de honestidade. Se o cara não tem esse Albite no deck, por exemplo, pode ser que esteja na mão e tal, mas eu tô partindo do pressuposto que talvez ele só use um. Ou então, ele usa 2 e os 2 estão no cemitério ou banido. Imagina, é mais suspeito ainda, né? Em um deck que não é Despia, o cara tá com 2 Albites já fora, e ele dá uma terceira Branded Fusion. Imagina isso. Mano, esse cara tem 3 Albites no deck? Será? Você tem que confiar, mano. Você tem que confiar. Você vai deixar passar? Talvez seja pior deixar passar. Então você vai dar o Ash. E se o cara não tiver outro Albite no deck, fudeu. Você só engoliu o bagulho. É uma das situações do que você tem que falar só o confia pro Yu-Gi-Oh, saca? Pode acontecer. Vai saber que um filho da puta faz isso. Você não pode fazer isso, pelo amor de Deus. Mas é o que pode acontecer. Você ativa uma carta que tem um potencial forte, sem ter alvos válidos, só pro cara ser forçado a tentar negar aquilo ali. Mesmo que a ativação da carta seja legal. Isso acontecendo, você pode ser banido. Mas facilmente banido do jogo, tá? Então, cuidado com isso aí. Não ativem as cartas ilegalmente. Não ativem as cartas sem ter alvos válidos. Principalmente sendo um mau caratismo, como pode acontecer com a Branded Fusion. E o último que eu quero falar, o último caso, é com relação ao deck meta, que é o Snake Eye, tá? O Snake Eye é o deck que tá, o Tier 0, tá no topo do jogo e tal. Todo mundo já tá careca de saber as interações do jogo com o Snake Eye e tal. Mas, se você não lembra, esses monstrinhos aqui, tanto o Snake Ash como o Oak, eles têm o efeito de que uma vez por turno, eles podem se jogar fora e jogar uma outra carta face-up do campo pro cemitério. Então, ele mesmo vai do campo pro cemitério e outra carta face-up vai do campo pro cemitério. E você pode fazer um Special Summon de um Snake Eye. De onde? Do teu deck? Também. Mas da tua mão também pode. Da tua mão. Então, onde que a gente vai chegar com isso? Tem uma carta que está sendo popular no formato, Paulo PRJ inclusive usou essa carta, que é o Deck Lockdown. O que o Deck Lockdown faz? Ela diz o seguinte: nenhum jogador pode adicionar cartas do deck para mão, exceto por comprá-las. E além disso, monstros não podem ser special invocados do main deck. Isso é importante, porque agora você vai ver a interação e potencial roubo que pode rolar aqui. Olha só, uma Floodgate, ela tem o seu efeito aplicado até antes da ativação do efeito do monstro. Então, se o deck Lockdown tá no campo e o Snake Eye tá dando um efeito de jogar uma carta do campo pro cemitério, ele não pode invocar um monstro do deck. Não pode. Né? Então imagina que tem um deck Lockdown, tem o Temple e tem o Snake Ash. O Snake Ash dá efeito e joga o Temple fora. Ele não pode invocar um Snake Eye do deck. Ele tem que invocar da mão. Porque eles podem invocar da mão, tá? Agora, como eles podem invocar da mão, significa que eles podem invocar da mão. E se o cara tem um alvo válido na mão, ele pode ativar esse efeito. A Floodgate tem o seu efeito contínuo válido enquanto ela tá face up. E o Snake Eye joga a carta fora como custo. Então olha só a loucura que pode rolar. Você vai poder dar o efeito do Snake Ash ou do Oak e jogar o deck Lockdown fora. E se isso acontecer, o efeito da Floodgate parou de acontecer. Então, você ou o oponente pode invocar um Snake Eye do deck, tá? Pode invocar do deck. Porém, para isso ser possível, você só pode ativar esse efeito caso, porque no momento da ativação do efeito do Snake Eye, o deck Lockdown tava face up no campo. Então, ele tá valendo a condição. Não pode invocar do deck não, irmão. Então, para isso poder ser possível, de você poder dar o efeito de um Snake Eye do campo e jogar o deck Lockdown fora como custo para invocar um Snake Eye do deck, isso só pode ser feito caso você tenha um Snake Eye na mão. Porque quando o Snake Eye ativou o efeito, o Lockdown tava no campo. E você não poderia invocar do deck. Então não dá para você tirar uma Floodgate e fazer o efeito que ela estava impedindo depois que ela saiu do campo. Com a ativação do efeito, tendo sido ativada enquanto a Floodgate estava válida. Então você só pode fazer isso caso tenha um Snake Eye na mão. Se resolveu, passou o efeito, tem um Snake Eye na mão.
o Snake Ash deu efeito, jogou o deck Lockdown fora, e agora você vai poder fazer um summon, você checa o jogo. Tem Floodgate atrapalhando? Opa, não tem mais. Eu posso invocar do deck. Mas pra poder ativar o efeito, só se tivesse um Snake Eye prévio na mão. E aí, esse Snake Eye, ele foi public knowledge? O cara buscou antes esse Snake Eye? Você sabe que ele tem Snake Eye na mão? Não. Pulga atrás da orelha, tá ligado? E agora, será que esse cara podia ativar esse efeito? É uma interação forte, mano. Ele usou um deck Lockdown pra me bloquear de jogar. De repente, ele tá jogando a Floodgate fora pra ele jogar. Não posso deixar isso passar, não. A menos que ele tenha um alvo válido. Pode ser que o cara não tenha mostrado pra você algum Snake Eye na mão. Ele não tenha buscado com Origin, não tenha buscado com Snake Ash. Vamos supor, né? Por exemplo, vai. Pode acontecer. Se ele não tem cartas na mão, por exemplo, esse efeito é ilegal. Ele não pode. Ele tem que invocar um Snake Eye da mão. Tá? Ele tem que ter um alvo na mão, na verdade, pra poder ativar esse efeito jogando o próprio deck Lockdown fora. Se não tiver, é uma ativação ilegal. Se você faz isso, filho da puta, primeiro, você é um filho da puta. Segundo, você pode ser banido. Cuidado com a porra da ativação do efeito das suas cartas, mano. Cuidado! Ah! Enfim, tem vários e vários efeitos. No meta mesmo você tem, por exemplo, o Fire King, né? O Fire King que tem aqui o Kirin. O Kirin vira e mexe, rola jogada onde o Kirin é destruído e você não tem Fire King no cemitério, por exemplo. E o Kirin, ele vai invocar um Fire King do cemitério ou da mão, invoca o Fire King e mata uma carta do oponente na resolução. Então matar a carta do oponente é a interação de Fire King, é uma das interações de Fire King. Porém, vira e mexe, rola de você não ter Fire King no cemitério. E pra esse Kirin poder ativar o efeito, de novo, é pressão. O cara pode se sentir inclinado a negar esse Kirin. E aí você olha o cemitério do cara, não tem Fire King. A jogada dele não buscou Fire King pra mão. E agora, eu arrisco essa carta na mão dele, será que é um Fire King? Se for, ele invoca o Fire King da mão e mata uma carta tua. Se não for, talvez ele só junte as cartas porque ele tava tentando te baitar. Enfim, são situações e situações. É bem complexo, eu achei que o vídeo ficou mais complexo do que eu imaginei que ficaria, mas eu espero que você tenha entendido, beleza? Diz o que você achou e por hora é basicamente isso. Valeu, falou meus amigos e até mais!